Seja muito bem-vindo ao Pode Liderar, o podcast feito para você, líder, que busca excelência na arte de liderar. Muito prazer, eu sou Suziane da Guarda, especialista em gestão de pessoas e desenvolvimento de liderança. E nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre a metodologia DISC, que é a principal ferramenta que eu utilizo para ajudar os líderes a compreender o seu perfil de liderança, identificar aí os seus pontos fortes e reconhecer as áreas que precisam ser desenvolvidas. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai te trazer mais clareza e autoconhecimento. Vai permitir que você aprimore aí a sua forma de liderar, melhore a sua gestão, traga ferramentas mais estratégicas para você. Porque entender o seu perfil de liderança é essencial. Muitas vezes nós achamos que a liderança ela é sobre você ter uma posição ou você ter um cargo, mas na verdade a liderança ela começa pelo autoconhecimento. Todo líder, ele tem pontos fortes, naturais, e pontos a serem desenvolvidos. E a maneira como você lidera, ela está diretamente ligado ao teu perfil comportamental. Imagina aí um líder que ele se sente frustrado porque ele não consegue se comunicar com a sua equipe. Ou um líder que tem dificuldade de delegar. Muitas dessas questões, elas não são apenas questões técnicas de gestão, mas elas são também sobre o jeito como cada pessoa se comunica, como ela toma decisão e como ela se relaciona. E o DISC, ele é uma ferramenta que analisa o comportamento das pessoas em diferentes situações e ajuda a entender, por exemplo, como o líder age sob pressão, como ele age na tomada de decisão, como ele, por exemplo, se comunica com a sua equipe, o que motiva ele ou o que desmotiva ele, né? Diferentemente dos testes de personalidade, o DISC, ele não te rotula, ele não rotula ninguém. Ele mostra tendências comportamentais que podem ser trabalhadas e desenvolvidas. Inclusive, quando eu dou devolutivas, que é aquele momento que a gente tem com o liderado mostrando para ele o resultado do teste, eu costumo enfatizar muito isso. Olha, o seu perfil é esse, mas ele não pode, por exemplo, servir de bengala para que você use para justificar alguns comportamentos. Então, ele não vai rotular você, ele vai ali revelar características ao teu respeito. E aí, como que eu uso o DISC para ajudar os líderes? Quando eu estou ali numa mentoria, quando eu estou no desenvolvimento ali de algum líder, o primeiro passo para ajudar é fazer ele entender qual é o perfil predominante dele. Porque a partir disso, a gente consegue identificar os pontos fortes, usar esses pontos fortes de forma estratégica, reconhecer os desafios, que ele tem para evitar os conflitos e melhorar a comunicação dele. Depois a gente cria um plano de desenvolvimento para que ele se torne ali um líder mais equilibrado e eficaz. O DISC, ele também ajuda o líder a entender melhor a equipe dele. Ali vai permitir que ele adapte a comunicação dele, a abordagem que ele tem, exatamente de acordo com o perfil de cada colaborador. Para você ter uma ideia, eu tenho um perfil mais comunicativo e também diretivo. Então, minha forma de liderar, ela é mais descontraída, ela é mais persuasiva, mais carismática, mas ela também ela é decisiva, competitiva e focada em resultado. Durante um tempo da minha vida, quando eu era líder, eu tinha zero autoconhecimento, não entendia nada sobre análise comportamental e eu tinha o que a gente chama de subaproveitamento, ou seja, eu usava as características do meu perfil de maneira desequilibrada e exagerada. E isso me gerava muitos conflitos, conflitos com os membros da minha equipe, conflitos com os meus líderes, os maiores ou os pares que estavam junto comigo. Por quê? Porque apesar de eu entender que eu era, por exemplo, boa com comunicação, eu me excedia em muitos momentos, eu falava em momentos que eu não poderia falar, eu tinha falas inapropriadas, ou quando eu era muito objetiva na tomada de decisão, às vezes eu era agressiva no tom de voz, às vezes eu atropelava os processos para poder chegar logo onde eu queria. Digamos assim, eu consegui ter esse entendimento quando eu já tinha saído de uma das empresas que eu trabalhei e eu compreendi ali, depois de aprender sobre o DISC, que eu subaproveitava muitas características boas que eu tinha. Bom, em resumo, o DISC ele é uma ferramenta poderosa, mas o mais importante é saber usar, aplicar esse conhecimento no dia a dia. No próximo episódio, nós vamos falar sobre os 4 perfis comportamentais e como eles influenciam na forma
como você lidera e como você se relaciona com a sua equipe. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que você conhece que precisa conhecer um pouco aí da metodologia DISC. E lembre-se, liderar é uma decisão e o primeiro passo começa com o autoconhecimento.